Tem eventos para chegar nesse risco que eu não sei se é real. Eu acredito que até 2033 eles vão fazer exatamente o que eles fizeram com o ouro em 33. Eles podem fazer uma apreensão. Não, desapreensão não. Desapropriação iminente também. Dizer, não é ilegal, tem precedente, você recebeu a cotação do dia em dólar. Só que a cotação do dia seguinte vai ser 10 vezes mais. Inclusive com o ouro. Com o ouro eles podem fazer. Mas não, é isso. É porque o Bitcoin hoje, se eles fizerem isso, agora, eles já botam mais Bitcoin no bolso do que ouro. Tem mais Bitcoin em custódia corporativa do que ouro. O ponto não dá para fazer isso hoje, porque não tem quantidade de Bitcoin suficiente para tudo que tem de dinheiro circulando no mundo. E não vai ser assim também, porque o que tem de dinheiro circulando no mundo está sujeito a o que aconteceu em 29. Nós vamos chegar lá. Aí você teve sucessivas desvalorizações. Isso tudo porque você teve a Segunda Guerra, precisou de dinheiro. Sucessivas valorizações. O governo americano emitiu dívida para pegar o dinheiro do povo para financiar a Segunda Guerra. Tinha os war bonds, né, os títulos de guerra. Depois de 45, os Estados Unidos continuou botando dinheiro para reconstruir a Europa, Japão, não sei o quê. Precisou de mais crédito e foram fazendo desvalorização até que chegou num momento na década de 60, no final da década de 60, o próprio Estados Unidos bateu a capacidade ociosa dele e não conseguia produzir mais nada. Tava na tampa. E aí você começou a ter uma inflação mundial. No sentido de que você punha crédito para continuar crescendo e não tinha oferta. Então, o efeito da inflação foi sentido nos preços. Você tinha inflação antes também. Só que ela não era sentida no preço. Sim. Porque você tinha capacidade ociosa, você tinha como aumentar a produção, tudo. Quando você parou, você continua emitindo dinheiro, mas sem mais conseguir aumentar. Aí começou a sentir no preço. Quando sente no preço, acusa no consumidor. Aí fica ruim politicamente. Você pode ter 10 anos de inflação que vai para um monte de coisa e não vai para preço. Você está gerando inflação no mundo, tá desvalorizando a moeda, só que como não está indo no preço da cesta básica, você continua roubando as pessoas sem elas perceberem. Quando bate na capacidade ociosa e começa a dar efeito na inflação, como deu na década de 70, que você teve crise do petróleo, crise do sei o quê, inflação de 2 dígitos nos Estados Unidos, feio, aí, politicamente, o custo de emitir dinheiro começa a ficar caro. O que ele está mencionando aqui chama efeito Cantillon. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha quadruplicou a quantidade de marcos e os preços não subiram. Não imediatamente. Depois teve a República de Weimar e quebrou tudo. É isso, porque durante a guerra, seu filho e seu marido foram para o combate, você vai reformar a casa, você vai fazer turismo. Durante a guerra, você é proibido de comprar fogão, coisas, tá? Então você não tem como gastar o dinheiro. Exatamente. Agora, na hora que acabou a guerra, meu irmão... E lá eles imprimiram... E lá eles imprimiram dinheiro de papel. Por isso que você teve hiperinflação. Igual o dinheiro sem duration. Quando todo o dinheiro é circulável imediatamente, então você pode gerar o fenômeno da hiperinflação. Tá? Igual aconteceu no Brasil, quando você tinha inflação alta aqui, porque o dinheiro não tinha prazo. Os créditos. O crédito era overnight. Então, ou você põe o juro lá em cima, ou você tinha hiperinflação mesmo. Venezuela, que só tem dinheiro de papel também, o cara sai com um caixote lá. Agora, o dinheiro no mundo não é papel. É crédito. É um contrato de empréstimo que tem prazo. Então, chegou em 1971, acabaram com o padrão ouro. Aí, quando acabaram com o padrão ouro, virou aquela coisa. O dinheiro pode crescer à vontade. Basta ter um banco que resolva emprestar e alguém que resolva tomar. Desde então, você teve primeiro você tem no final da década de 70 a segunda crise do petróleo. Paul Volcker, presidente do Fed americano, subiu o juro, mas não foi só ele que subiu, o mercado todo botou ele na parede, começaram a botar o Fed Funds para cima e ele teve que aceitar aquela alta e pagar mais pelo dinheiro, ou ele mesmo teria, ou o dinheiro continuaria correndo solto, a inflação continuaria comendo solta. Então o mercado botou o juro para cima, os Fed Funds futuros. Um padrão que nunca voltou, depois foi uma 40 anos de queda. Exatamente. E o mercado de moeda tem um ciclo, tem um certo ciclo, né, de alta e queda. Mas aí depois daquele momento, fruto da possibilidade de você expandir o crédito sem limite, dali em diante, depois daquela alta, os Estados Unidos, naquele momento, o que aconteceu? Que também aumentou. Os Estados Unidos já tinha transferido os principais meios de produção dele para fora dos Estados Unidos. Porque já chegou, a capacidade de produção industrial americana já estava no limite. O que ele fez? Vamos embora, as empresas americanas foram para a Europa, foram para o Japão. Na década de 80, foi o Japão que passou a ser o motor industrial do mundo. 60, 70 foi um fenômeno. Aí chegou a 89 que veio a crise e acabou. Aí bateu. Mas aí quando o Japão chegou no limite, que estourou no Nikkei, aí foi a China. Década de 90, as empresas globais, americanas e europeias, começaram a botar dinheiro na China. Então, com isso,
toda a inflação monetária de impressão de dinheiro não foi para preço, porque na China tinha ociosidade. Então, aí isso permitiu com que eles aumentassem o estoque de dólar de circulação em 1980, 90, 2000, sem gerar a inflação que tinha na década de 70. De Lima de Triffin, é o esquema do milkshake. Porque esses outros países, como eles estão crescendo, eles estão demandando mais dólar, né? Sim. Então, os Estados Unidos nunca vai ser um país industrial enquanto o padrão do mundo for dólar. Exato. Todo mundo tá querendo botar dinheiro lá e fica tudo caríssimo. Porque era a mesma coisa que tinha com o ouro na década de 20. Então, o americano continuou, o americano tinha o capital, porque ele podia emitir. E como os outros países não tinham nada, ele no começo, como é que ele dava o capital para os outros países? Exportando não era indústria. Dinheiro, ele punha as empresas lá. Não era dólar que ele dava no começo. Ele falou, vou te dar aqui, o empréstimo que vou te dar a minha empresa vai abrir uma filial aí, vou te dar tecnologia. É um capital válido, porque é valor aquilo. Se você vai dar a tua tecnologia, eu vou montar uma empresa aí, isso é válido. Isso que a China recebeu no começo. Mas é tiro no aí pé ela também, vai, né? só que ela não tinha para quem vender. Que é tecnologia. Aí o americano fez isso, a China não tinha para quem vender. O americano falou, mas eu consigo imprimir dólar aqui, eu mesmo vou comprar o teu com o dinheiro que eu imprimo. Então, enquanto os Estados Unidos, a moeda for aceita, ele pode fazer isso para sempre. E foi o que aconteceu na década de 90. Com isso, os Estados Unidos passou a ser uma economia basicamente de serviços. Serviços financeiros, a economia, o PIB americano diminuiu o percentual dele de produção industrial e virou um PIB muito ligado a serviço financeiro, a outros serviços. Enquanto isso, o PIB industrial do mundo passou a ser China, Japão ainda tem, China e outros países, com dinheiro americano no começo e com a demanda americana. O chinês vai vender, ele precisa que o americano compre, senão não zera a conta. E aí fica muitos dólares de posse nos bancos centrais asiáticos e não sei o quê, e os Estados Unidos devendo, só que devendo na própria moeda. E toda vez que tem que pagar, ele cria dólar. Cria dólar para pagar. Faz dólar. E quando é tesouro americano, ele não paga, ele emite outra dívida, vende para alguém, pega aquele dinheiro e paga aquela. Vai fazendo ciranda, porque a moeda dele é aceita. Por que a moeda dele é aceita? Porque o Bitcoin ainda não dominou. Porque não, enquanto os Estados Unidos for a principal demanda do mundo, o americano fala, eu compro, mas eu vou pagar na minha moeda. Eu compro. Você precisa produzir, você precisa sustentar 1 bilhão de bocas aí, você não tem demanda para você produzir renda para sustentar esses caras. Então o maior consumo é lá. Só que para isso funcionar, o cara tem que emitir déficit para sempre e correr uma dívida para sempre. Quando é que isso para de funcionar? Quando as pessoas pararem de receber. Quando ele não conseguir mais financiar a dívida dele. Esse é o ponto. Quando os Estados Unidos, enquanto ele consegue emitir dívida e vender os papéis dele, ele pode ficar fazendo essa brincadeira de comprar produto dos outros para sempre. E isso não vai acabar. Agora, aí nós tivemos todo esse ciclo, vários momentos onde a economia mundial começou a ir mal, os Estados Unidos baixou o juro, falou assim, quando a economia vai mal, baixa o juro, porque o que acontece quando você baixa o juro? Aumenta o crédito. Quando aumenta o crédito, você coloca dinheiro na economia e você dá uma de Keynes de novo. Quando você baixa o juro, não vale mais a pena deixar o dinheiro no banco. Você tem um empreendimento como esse aqui. Vocês têm um empreendimento aqui, vamos dizer que se o retorno de vocês fosse 5% ao ano em dólar. Se a taxa de juros for 6, não vale a pena fazer podcast. Exatamente. Sim. Se a taxa de juros for 3, vale a pena fazer podcast. Eu acho, por exemplo, endividando. Eu acho o Treasury Bills... Baixa os juros e estimula o mercado. Exatamente. Atividades que não eram viáveis passam a ser. Né? A questão que ele está falando é tudo verdade. Agora, inclusive no Brasil, o percentual de reserva em dólar só faz cair. Especialmente depois do que aconteceu com a Rússia, o maior país do mundo com 5 mil bombas atômicas que não honraram os depósitos do Fed. Será que esses ditadores, essa galera tá mais ou menos disposta a comprar títulos americanos? A China, vários países A questão é que a disposição deles depende se eles tiverem mercado interno, eles podem se dar o luxo de não comprar mais. Inclusive os sauditas quebrando um acordo, intergeracional, não é isso? Então eu sempre defendo que não tem como o dólar deixar de ser reserva mundial enquanto, primeiro, o mundo depender da demanda americana. E por quanto tempo o mundo vai depender da demanda americana? Pelo tempo que os Estados Unidos conseguir comprar emitindo moeda, porque o americano não tem mais renda própria, ele tá tomando empréstimo, igual o governo. Então, quando que isso morre? Então, enquanto o crédito consegue expandir, você tem inflação. Agora, a moeda que é emitida não é mais papel. Então, para mim, não existe hoje condição de você entrar numa hiperinflação. Porque para você entrar numa hiperinflação, você tem que emitir cada vez mais moeda. Só que a moeda que você emite, ela não é moeda à vista, ela é crédito. Sim. E crédito tem juros e tem prazo. E pode ser bom ou podre.
Uma hora o crédito vai morrer. Exatamente. Quanto mais crédito você emite, maior aumenta o serviço da dívida, maior aumenta os juros, que é o peso do elefante nas costas. O custo da dívida é exponencial, isso é um dos princípios das finanças. Então hoje, estima-se que o mundo hoje, entre crédito privado e público, depois de 2020 piorou, por causa da pandemia, que todos os governos, todo mundo emitiu mais dívida. Hoje você tem, entre dívida pública e privada, 400% do PIB, hoje no mundo. Estimativa por baixo, se contar derivativo é mais. 400 a 500% do PIB. Qual que é o PIB mundial hoje? 70 trilhões. 70 trilhões? A dívida mundial, se é 400% do PIB, é 300 trilhões. 450 trilhões. Dá 300 trilhões. 300 trilhões, pagando um juro de 4%, não é nem 5, nem 2,5. O do euro é 2,5, do dólar e da libra é 5, o do ien é 1. Vamos fazer uma média de 3,5. Não, e das moedas merda, que é dominação alta, mais caro ainda. Acaba sendo menos em dólar. Exatamente. Né? Mas o grosso da dívida mundial é nessas 4 moedas. Então você bota um juro de 3,5% aí, ou 4%, em 300 trilhões. Isso dá 4 vezes 3, 12. 12 trilhões. Não, calma, mas... Só de juros. Mas é negativo, porque a inflação é maior do que isso. Mas não importa, na conta de quem paga juros, é nominal. É PIB nominal e dívida nominal. Vamos esquecer a deflação aqui, o deflator. O PIB nominal mundial é 70 trilhões. Dívida nominal, 300 trilhões. 12 trilhões. 12 trilhões. A conta de quem paga juro é nominal, porque a dívida é fixa. Isso, mas você vai pagar o juro que vai ser menor do que a inflação, né? A desvalorização do principal vai ser menor do que o cupom, né? Agora, e para gerar inflação, hoje, você precisa de mais crédito. Por quê? Porque se você tem 70 trilhões de renda, a renda anual do mundo é 70 trilhões, é quanto o mundo ganha de lucros e salários. 70 trilhões. O que é renda? O que é PIB mundial? A PIB é a soma do lucro das empresas e o salário das famílias, certo? Que as duas fontes de renda. O lucro do empresário é o salário, é a renda, e o lucro do trabalhador é o salário. Somado isso dá o PIB mundial. Porque o Estado não produz nada. Então tem empresas e pessoas comuns. Somado 70 trilhões. Só os juros que o sistema tem que pagar para carregar a dívida são 12 trilhões. Se eu subtraio 12 trilhões do PIB, se eu tenho que pagar esse juro, e esse dinheiro não voltar a circular... Não, isso é só para pagar, né? Isso sem pagar. Sem amortizar porra nenhuma. Nada. Agora, se eu tiro do meu PIB para pagar juro e devolvo para os bancos, e os bancos não reemprestam aquilo, quanto que sobra para consumir investimento? 50 e pouco. O PIB começa a encolher. Você começa a ter queda na demanda. Não, e o PIB também vai encolher por causa da questão demográfica. Agora, exatamente. O mundo foi feito para uma situação que o número de pessoas está se aumentando. Exato. Renato, e 10 vezes pior, desculpa interromper, 10 vezes pior que a dívida é o passivo atuarial. Porque os Estados Unidos deve X. Vai dar default, vai dar. Então, hora que você falou, eu queria estar parando nessa hora. Se os bancos não reemprestarem pelo menos os 12 trilhões que eles recolheram de juro, não existe poder de compra no mundo para sustentar a demanda. Porque de 70 trilhões, você não vai ter nem 50 e nem 60 vai para o consumo, porque você tirou 12 para o banco. Então o banco tem que reemprestar esses 12. E na verdade os bancos estão emprestando mais. Porque hoje o PIB do mundo é tão mais baixo que 12. O PIB do mundo não cresce 20%. Não cresce 18%. De 70 trilhões, você teria que crescer de 70 para 83 para você poder... Não, e sem aumentar a dívida que você está dizendo. Essa sua projeção é sem aumentar a dívida. Sem aumentar a dívida. Juro, e com essa parada demográfica vai cair cada vez mais o PIB, né? Sem reduzir o consumo e investimento do mundo, você teria que crescer o PIB em 13 trilhões, 70 para 83. Isso dá um crescimento de PIB de quase 20%, dá 15% de crescimento de PIB. O mundo nunca mais cresce 3, 4%. A China não vai crescer mais, acabou. Não tem. Então, se não tem, essa ciranda tem data e hora para acabar. Que é quando? Quando o mundo cair a ficha de que não tem como sair disso, esse é o momento. Vai ter um crash deflacionário mas novo. Não, mas você entende esses números melhor que todo mundo. Daí pra pior. Mas deflacionário como? Deflacionário porque você perde. Se a maioria das pessoas... mas se o dólar virar pó, vai ter inflação em dólar, não é isso? Contrário, depende. Vamos lá. Vamos lá. O que é inflação em dólar? Aumento da base. Inflação, já sabemos. Inflação é aumento do volume de dólar em circulação. Não é só base. É todas as moedas. É M1, M2. O que gera inflação? Não é só M1. É o crédito. Não, mas são as bases. É B, são bases, sim. Todas as bases. Sim, os agregados. Todos os agregados monetários. Que isso você pode achar, inclusive, nos sites do Federal Reserve, dos bancos centrais europeus. Você soma aquilo. Quando você tem redução do volume de dinheiro em circulação, você tem deflação. Não é inflação. Quando que isso aconteceu na história? Na década de 30. Se você tem... E o dólar vai perder valor. Mas como é que é a perda de valor do dólar durante a inflação?
É o dólar perdendo valor contra produtos, não contra outras moedas. Agora, não é só contra as moedas. E se ele perde valor contra ele mesmo? Uma coisa, eu vou dar exemplo, a diferença da perda de valor da inflação com a deflação. A perda de valor da inflação é você ter $1 e você comprar menos com ele, porque os preços subiram. E sabe qual que é a perda de valor da deflação? É você ter $1 tomado do teu bolso, você não tem mais. Sumiu. O dólar evaporou. Você tinha uma conta no banco, como que deixou de existir? Então, e não honrou nada. Sumiu o dólar. Então o dólar perdeu o valor contra ele mesmo. Entendeu? Porque é um crédito. Você tinha dinheiro no banco, o banco quebrou. Exatamente, sumiu o dólar. Você tinha um bônus do governo tal, o governo vai te dar. Desonrou. Você tem o eurodólar de um contrato que foi desonrado, acabou. Não vai te pagar. Então, deflacionário, porque parece que os créditos vão ser desonrados. Nesse cenário deflacionário, o dólar perdeu valor contra ele mesmo. O market cap dele, mas não a nota do dólar. Não. Então aí você tem, de cara, você começa a ter menos dinheiro em circulação. Com menos dinheiro em circulação, o que acontece? Começa a ter chamada de margem, todo mundo que tem bens que tá garantindo dívidas. Tá alavancado e obliterado. É ordem de vender. Se tiver alavancagem, se tem fundo alavancado em qualquer coisa, tem que vender. Se os fundos grandão têm Bitcoin, vão ser obrigados a vender. Por isso que eu quero guardar um dinheiro para comprar quando tiver essa saída de ver. É nessa hora que eu quero ter dinheiro no bolso, porque nessa hora, qual que é a demanda das pessoas? O dólar pode ser um lixo, mas na hora que o cara te chama a dívida, tecnicamente, o que significa uma chamada de margem? Demanda por dólar cash. Então começa aquela corrida para o cara trocar ativos financeiros por cash. Porque o cash é que paga a dívida. Contabilmente, no banco, os contratos hoje de crédito é dólar. Então, gosta ou não do dólar, se está todo mundo devendo em dólar, na hora que chamarem a dívida, o cara quer dólar. Porque contratualmente, juridicamente, para zerar aquele contrato, ele precisa de dólar. Você acha que nessa hora o cara vai vender Bitcoin? Vai vender não, ele é obrigado. Se ele está devendo, ele é obrigado. Mas e o ouro? É contrato. Se o ouro só é bom fisicamente. Se for ouro em bolsa alavancado, esquece. Porque na hora da chamada o cara não tem. E o ouro físico, ele não é líquido. Você perde 5, 10% para comprar e vender. Hoje, e eu acho que... Aí eu vou entrar nas consequências disso depois. Tá? E depois, por que eu acho que é uma carteira segura, que inclui Bitcoin também. Não só ele, porque não tem tamanho para dar segurança para muita gente. Porque o tamanho do market é pequeno. Você tá me convencendo a pegar toda a minha grana e pôr Bitcoin. Não é. Não vai pôr. Não é agora. Aqui no asset dele, agora pra gente é grande pra caralho. Não é isso, não é isso. Não, peraí, não. Mas no momento desse, qualquer mercado alavancado vai sofrer nessa hora. Porque o Bitcoin tá nesse nível de preço porque tá cheio de fundo comprando com dólar, com alavancagem, com dinheiro de cliente, que vai, se o cliente sacar, ele tem que vender. Não é aquele cara que comprou. Tá cheio de especulação pelo preço que a gente, pelo tipo de oscilação tem. O ouro também tem oscilação, mas o ouro vai ser bom do mesmo jeito. Se você tiver onde guardar com segurança e ninguém te tomar esse ouro, enterrar ele é ótimo também. O problema é que a gente não sabe o que vai acontecer nesse país. A gente pode ter que ir embora e não tem como levar esse ouro. Eu já pesquisei, depois eu mostro no final. Veleiro, avião, metelebronca. Você tem ouro, de jurisdições, eu tenho pesquisa de jurisdição de lugares. Não dá pra tirar tudo ouro que eu daqui. quero, mas veja bem, nesse cenário... Ter cédula de $100 é melhor que o cara que foi preso com vamos fazer o cenário da crise deflacionária. Não dá mais para expandir crédito. E tá difícil. Tanto que eles deixaram o juro em zero, o crédito expandiu. Depois deu inflação, eles subiram. O juro bateu 5%, eles já estão precisando cair de novo. Eu acho que já deve ter muita gente quebrando por causa desse juro. Sim. Porque ia ficar uma carga muito grande para qualquer sistema financeiro. Vários bancos quebraram nos Estados Unidos quando e deve ter gente quebrando e a gente não sabe. Porque o Fed Funds hoje está mostrando 3,5% de juros para 2 anos. Vai baixar mais. O juro está 5,25%, ele vai começar a baixar agora. Mas o mercado está pedindo uma queda de quase 2%. Sendo que não estamos com essa atividade tão devagar assim. O mercado está sabendo de alguma coisa, porque o Fed Funds e o juro de 2 anos, o futuro de 2 anos, está pedindo uma queda de 2% ao longo dos próximos anos. Ou influência eleitoral para dar uma bombada antes da eleição. É mais que isso. Será? Mas é mais só uma parada local. É mais que isso. Assim, isso aí é porque tem gente. Isso aí, para mim, da minha experiência de mercado, tem gente com crédito podre, tem gente precisando financiar a carteira, deve ter muito prejuízo escondido aí. O juro subiu de 0 para 5, imagina. Em absoluto e em proporcional, nunca houve uma subida dessa. Nunca subiu. De proporcional nunca, porque de 0 para 5 é infinito. Aí o que eu fiz na minha carteira quando o juro subiu para 5%? Eu falei, bom, nesse meu cenário deflacionário, se eu acredito que não tem como ter hiperinflação, porque para você ter hiperinflação, você teria que ter emissão de crédito ad eterno. Dólar físico dentro de casa. Porque não tem dólar físico. É isso? Não tem dólar. Pra você ter hiperinflação, teria que monetizar a dívida toda. Pegar todas as dívidas do mundo, que são 400 trilhões, e trocar por notinha de dólar.
Isso não é o que vai acontecer. Não vai acontecer. Não agora e nem depois, porque tem muita dívida. O primeiro movimento é a destruição da dívida. Quando você começa a ver pessoas que não pagam outras pessoas, porque não dá mais para expandir crédito, acabou a capacidade do mundo de expandir crédito. Para você expandir crédito agora tem que voltar o juro para zero. Ninguém aguenta tomar de crédito com 5% em dólar. Já tá, porque é muito alta a carga de juros. Você já está pagando 5% em vez de zero, ainda tem que tomar mais crédito, refinanciar a tua dívida. Enquanto você refinancia a tua dívida em 1, 2%, você aguenta. Se refinanciar 5%, já tá pesado para o sistema financeiro global, que deve 400 trilhões. Esse é o big picture da coisa. Estou olhando para o sistema financeiro como um todo. Nessa hora você começa a ter quebras, deflação, você começa a ter pessoas que não conseguem pagar e aí nesse momento você pode ter a resultado na atividade econômica de recessão, depressão. Se isso acontecer, até os governos vão ter problema para pagar suas dívidas. Porque aí você vai ter toda a dívida americana, por exemplo, só que o que faz o cara conseguir vender o título dele? Porque o lastro da dívida, hoje a dívida americana não tem o dólar não tem lastro. O que o Federal Reserve tem no balanço dele? Quando ele emite uma nota de 100 para te dar, o que é o ativo do Federal Reserve? Em 1932 era ouro. O que é o ativo do Fed? Dívida título do Tesouro Americano. T-bill, exatamente. T-bill. E o T-bill, o que garante o T-bill? A capacidade de pagamento do Tesouro Americano. Do Tesouro Americano, de arrecadação. Se você tem uma recessão igual a década de 30, uma depressão, a arrecadação afunda. Derrota. O que vai acontecer com as dívidas longas? O que vai acontecer com Previdência nos Estados Unidos? Vai ter que dar default na Previdência, vai começar a dar default nos pagamentos de longo prazo, cupom de bonde longo é capaz. O último default que os governos vão dar é na dívida de curto prazo. Porque ele precisa da dívida de curto prazo para fazer o caixa de água. O último default é salário de servidor, não é isso? Que nos Estados Unidos os caras... Por experiência. Pode, não, mas pode. Até para poder pagar salário, ele precisa que o open market, que o mercado de dívida funcione pelo menos para o prazo curto. Que nem o Brasil. O Brasil entrou em moratória, a única coisa que o país pagou na década de 80 era o over. Era a dívida de um dia pro outro. 24 horas, exatamente. Exatamente. Horas. Então, o T-bill americano, ele é o equivalente ao nosso over. Se você tem todo o teu ativo financeiro, você sai do que é longo, que tem risco de duration. O longo é o que leva o prejuízo. Que normalmente é melhor remunerado. Exato. Por isso que ele paga mais. A não ser na inversão de curva que a gente viu. Que é geralmente essa inversão de curva prevê merda. Na hora que o cara prefere paga mais pra estar no curto do que no longo, é porque a perspectiva de longo é uma desgraça, né? Exatamente. Exatamente. E depois, quando desinverte, vem a merda. Aí volta pro... Nessa hora... Os governos vão estar tão apertados que a única coisa que eles vão pagar é dívida de uma semana. Porque se ele não pagar isso, ele não consegue pagar salário. Roda. Ele não roda nem o caixa dele. Então, o Brasil foi assim quando entrou em moratória. A história das moratórias de governo é assim. O cara paga o overnight, mas ele deixa de pagar tudo. Para sair do problema, ele fala, só vou pagar a dívida de curto prazo. Quem tá no longo se ferrou. Perdeu. Então, normalmente você renegocia e acaba pagando. Sim, mas a moratória não é um calote, né? O curto é a única coisa que ele paga porque ele precisa para pagar as contas do dia a dia. Se ele não paga o over, ele não zera o caixa dele. Porque a moeda é um contrato. Hoje as moedas são contratos de dívida. Para você ter aumento de moeda, você tem que ter uma dívida. Não existe aumento de emissão monetária sem aumento de dívida. Não existe, porque o lastro da moeda hoje é dívida. Não tem mais ouro, não tem mais ativo nenhum. As moedas são puramente fiduciárias. Fiat. Sim, é uma promissória lastreando outra promissória. Fiat, então, você já fez Fiat Money, por isso chama Fiat Money. A moeda da Bíblia, sendo um crédito. Então, nesse cenário, você vai ter uma destruição de crédito. O dólar desvaloriza contra ele mesmo. Você tinha 400 trilhões de crédito no mundo circulando, você vai passar a ter 100. 300 trilhões evaporam. 200 trilhões evaporam. O que é o menos propenso a evaporar? Os T-bills de curto prazo. E dólar físico. E dólar físico. Inclusive, nessa hora, é a hora que eu quero ter esses T-bills. Na hora que eles começarem a bolar um plano de salvar todo mundo e fazer a troca, e vem os globalistas com aquela ideia da moeda única, nesta hora eu quero converter todos os meus T-bills em ativos. Que eu achar os mais seguros. Antes de ver essa injeção, né? Exatamente. Antes, porque só que essa injeção só vai funcionar depois do write-off. Ele não vai injetar 400 trilhões, ele vai ter que deixar quebrar uma parte e depois comprar o crédito. É que nem o crédito podre. Você vai comprar o crédito que já está valendo 30 por 100 ou por 30? Por 30. Não, mas então você tem que deixar os créditos valorizarem. Porque isso aí seria o que eles chamam de monetizar a dívida. Que eles fizeram um pouco em 2008. Você vê o cara com um problema na dívida, o Fed vai lá e compra a dívida do cara. Mas é o preço no limite, na bacia das almas. Na bacia das almas. Sim. No limite, se você monetizar todas as dívidas de todo mundo a 100, você gera hiperinflação.
Mas você cria moeda e dá para todo mundo moeda. Agora, ele não vai acontecer, porque o volume de crédito é tão grande no mundo que não tem banco central que consiga fazer isso sozinho. Então, sim. São 400 trilhões. O Fed fez 8 ou 10 anos de compra de ativos longos e mesmo assim ele comprou o grosso em T-bills, em treasuries. Comprou alguns mortgage, algumas hipotecas. Ele não tem peito para comprar bônus de empresa, por exemplo, corporativa. Ele vai querer comprar num cenário de deflação desse, de crash. Suíça, ele vai querer comprar. Ele vai querer. A Suíça é um lixo. Compração, o Banco Central da Suíça parece um hedge fund. Já viu o balanço deles? Compração pra caralho, título de dívida. Tanto que o Banco Central da Suíça tem ação na bolsa. Pra você ter uma ideia. Não, na bolsa do mundo inteiro, não é só a Suíça, não. Mas ele tem ele tem a carteira de ações do mundo inteiro. Mas ele, Swiss National Bank, tem ações negociáveis. Não, e a ação dele cai igual a ação de banco. Se ele tem um monte de ações... Porque os ativos dele é hedge fund, ele é um hedge fund. Sim. Ele tem um monte de coisa de risco na Japão carteira. pior ainda, tipo, o maior acionista da maioria das É o Japan Central Bank. Ele tem 40% do mercado de ações do Japão. Então, qual o valor de uma moeda que tem como lastro um monte de ações? Vai perder valor uma hora. É só a bolsa lá. Hoje o Yen teve depois de ser o objeto de carry trade, teve um sell-off do dólar. Mas eles deram pra trás e já, não sei o quê. Eles tentaram ainda fazer o positivo. Mas o Yen, no limite, ele vai ter muita destruição de Yen quando começar a ter problema lá. E créditos é uma moeda que tem muito... É usada para tomar empréstimo Yen. Muita gente toma empréstimo Yen para especular. Entendeu? Por isso que nesse momento, quando dá sell-off, né, quando dá queda nos ativos e tem chamada de margem, o Yen aprecia. Por causa dessas chamadas, que nós vimos isso lá. O cara pega dinheiro emprestado em Yen, que o juro é baixo, para alocar em outros mercados. Foi o que eu falei, a maioria dos bilionários, a maioria dos caras que tem dinheiro... O Yen sempre teve juro baixo. Então o cara alavanca tudo. Só que o cara vai se endividar onde for barato. Inclusive, os amigos do rei aqui no Brasil sempre se enriqueceram com uma zorra nisso, BNDES, Banco do Nordeste. Aqui eles têm aqui é tudo amigo do rei. Aqui o juro é alto pra todo mundo e baixo pros brother. Baixo pra quem tá lá. É que nem pro Maduro, pra esses caras foi tudo nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos também. O maior trader dos Estados Unidos foi o que eu falei, professor. Por isso. Eu digo, você estuda 30 anos ações, você bate a Nancy Pelosi? Por isso que eu falo, a dominação mundial dos globalistas é dada pelo sistema financeiro, pelo crédito. Eles têm o poder de insuflar quem eles querem, é só dar o crédito barato. E um cara com crédito barato, ele vai sempre sair na frente e vai comprar o que ele quer, depois os preços sobem e penaliza o outro. Então aí, nesse cenário, a principal segurança de uma carteira nesse cenário, não quero desmerecer o Bitcoin, mas pensa num cara como o Warren Buffett. O Warren Buffett hoje, ele tá com esse cenário meu na cabeça. Não, ele tá cheio de cash. Ele comprou, ele tem mais T-bills, que é o cash. O T-bills é o análogo do cash, porque são dívida de curtíssimo prazo nos Estados Unidos. O mais próximo de nota de dólar que você pode ter é um T-bill, que é uma nota contra o Tesouro Americano de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quem tá cheio de T-bill? Quem que é? O Warren Buffett. Não, todas as grandes empresas do mundo. A Amazon, a porra toda, todos mas a Amazon eles... tem mais dívida. É isso, mas eles estão acumulando... Eles estão acumulando em alta T-bill, né? Por quê? Porque esse povo que é mais esperto sabe que não dá para comprar. Seguro ali. Os soberanos. E paga 5%. A inflação não está fora de controle. E para elas aumentar mais, você tem que ter mais crédito. Porque não é que nem a Alemanha. A Alemanha fez hiperinflação por quê? Porque ela emitia dinheiro papel. Enquanto o instrumento monetário de inflação for crédito, não existe como você gerar uma espiral hiperinflacionária descontrolada. Porque você teria que ter emissão monetária ad eterno. Emissão de crédito ad eterno. Só que emissão de crédito ad eterno só vai funcionar se você tiver o juro para sempre baixando. Ou a população aumentando para aumentar o número de pessoas tendo demanda. Que acabou a brincadeira. Também não tem produção para isso. E se a produtividade aumentasse, a população aumentasse... Sim, você teria que ter muitas inovações. Nem as inovações da inteligência artificial é capaz hoje de tirar porque a dívida mundial ela é como um peso de elefante. Você só vai conseguir crescer de novo, de verdade, quando você limpar esse peso. E a única forma de limpar esse peso, você pensa que é produzir inflação? Eu vou produzir uma inflação que a inflação teria que ser maior do que o juro nominal, para sempre, para você aliviar esse problema. Só que não dá para você produzir uma inflação maior que o juro nominal se o teu veículo de produzir inflação é crédito. Você está fazendo uma bolha de crédito e para você fazer inflação você precisa
insuflar a própria bolha que você está criando. Para o governo pagar um juro positivo, tinha que ter uma política de austeridade que nunca vai acontecer em nenhuma democracia. Não tem. Se a gente tivesse uma máquina aqui, os caras estão que a gente viciados aperta um nisso botão já. e sai $1 milhão e morre uma pessoa aleatória no mundo, você acha que a gente ia usar ou não? O tempo todo. É isso. Alguém vai chegar lá em cima e vai dizer, não, rapaz, eu vou fazer austeridade, vou parar de O gastar. mundo tá num ponto, Não vai, exatamente. lógico O mundo que tá não, num ponto lógico que se você não tem expansão de crédito, você já quebrou. Porque para você sustentar 12%, 12, 13 trilhões de serviço de dívida, hoje você precisa ter um crédito crescente. Se você parar a emissão de crédito e deixar igual, já quebrou. Porque se deixar igual, lembra que você tem que pagar o juro? Sim. Sobra menos pro PIB. Então você tem que emitir o crédito para cobrir o juro da dívida e mais um pouco.